Igreja da Graça, domingo, dia 5 de abril de 2020. A leitura bíblica no livro de Números. A leitura bíblica no livro de Números, o capítulo 28, do versículo 1 até o 8. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas e diga-lhes: tenham o cuidado de apresentar-me na época designada a comida para as minhas ofertas preparadas no fogo, como um aroma que me seja agradável. Diga-lhes: esta é a oferta preparada no fogo que vocês apresentarão ao Senhor: 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, como holocausto diário. Ofereçam um cordeiro pela manhã e um ao cair da tarde, juntamente com uma oferta de cereal de 1 jarro da melhor farinha amassada com 1 litro de azeite de olivas batidas. E este é o holocausto diário instituído no Monte Sinai, de aroma agradável. É a oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. A oferta derramada que acompanha será 1 litro de bebida fermentada junto com cada cordeiro. Derramem a oferta de bebida para o Senhor no lugar santo. Ofereçam o segundo cordeiro ao cair da tarde, juntamente com o mesmo tipo de oferta de cereal e de oferta derramada que vocês prepararem de manhã. É uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Eu estou muito feliz em ver vocês. E eu lembro, como estão todos de máscara, não podem conversar, eu lembro do povo, eu pensei no povo caminhando ao redor da muralha de Jericó para poder calados enquanto dava volta ao redor da muralha, e eles podiam se concentrar mais em Deus e ver o que Deus estava direcionando eles. Então, que nesse tempo nós possamos fazer isso, nos concentrarmos na palavra e dar nossa verdadeira adoração ao Senhor, e que você possa falar à pessoa que está do seu lado: Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como introdução, nós vamos falar sobre o que toda essa situação tem causado na nossa vida. Nós podemos ver que nós fomos capazes de levantar altar diante para o Senhor no nosso lar. Então, tem muitas pessoas que não Deus, ele nos chama para falar, para fazer esse altar. Falar sobre nós levantarmos um altar no nosso lar pela manhã, o culto da manhã, no culto da noite e todo o tempo. E a leitura de hoje fala sobre isso, que Deus mandou eles levantarem o altar e fazer o sacrifício. Então, geralmente, quando nós não temos problemas, o que é que nós fazemos? Vamos à igreja pela manhã, à noite. Mas tem muitas pessoas vindo na igreja e o correto é correto. E aí o que acontece? É que muitas pessoas não entendem. Perde o sentido, o entendimento do que é vir à igreja. Do que é vir à igreja. Então, o que acontece é que, mesmo durante esse tempo que nós não podemos nos reunir, o que acontece é que nós podemos até dar continuidade ao treinamento. Então, nós fizemos o treinamento e tudo está acontecendo. E o reino de Deus está sendo estabelecido na sua casa. Tem muitas mensagens que foram ministradas e nós fizemos o treinamento com os assistentes de pastores fazendo a pregação. E às vezes você pode pensar, mas de novo, e já sei isso. Qual é a melhor comida que você experimenta? É a do restaurante ou a de casa? Geralmente a gente gosta muito da comida de casa, ainda que seja uma comida específica que você vai comer várias vezes.
Mas você gosta desse, essa comida que é preparada especialmente de uma forma especial. Então, que nós possamos ver a palavra de Deus como esse alimento caseiro que a gente quer estar sempre em contato, que quer sempre comendo ele. Olhando para a passagem de hoje, o que nós temos que chegar à conclusão é que todos os dias nós temos que ter adoração a Deus. Nós temos que ter tempo para adorar o Senhor e agradecer ao Senhor. Porque eles estavam lá na caminhada para Canaã. E o que está acontecendo é que Deus está falando sobre você estabelecer a sua adoração. O que é que o livro de Números fala? Fala sobre os princípios de Deus de adoração e fala sobre o povo de Deus enfrentar a batalha espiritual. Fala sobre 6.000 600.300 pessoas. Fala sobre ele fala sobre a caminhada do povo e tudo que aconteceu durante a caminhada, onde as pessoas eles estavam caminhada e às vezes eles tinham incredulidade e assim Deus foi mostrando todas as coisas. Nós temos que estabelecer a nossa direção diante do Senhor, de aquilo que o Senhor fez. Sabendo quem nós somos em Deus e o que Deus nos chamou para fazer. E o povo de Israel, todo o tempo, eles não entendiam a salvação. Eles não entendiam que Deus tinha salvado eles e que Deus era responsável. E eles não entendiam essa salvação, por isso que eles, eles iam diante de Moisés e eles falavam coisas erradas, eles amaldiçoavam Moisés e eles tinham arrependimento de ter saído do Egito. E como se eles atuavam como se eles tivessem perdidos. Mas na verdade, eles tinham uma direção que eles estavam no caminho para Canaã. E porque eles perderam a centralidade, porque eles perderam a identidade, eles não entenderam, eles não conseguiam desfrutar da bênção de Deus. Então, o povo de Deus, quando ele perde a identidade, quando ele perde aquilo, perde o entendimento do que é importância, aí tá lá no capítulo 25. E aí o que aconteceu? A adoração a Baal Peor. Então, eles viram, eles estavam, cometeram imoralidade sexual com as moabitas. E aí vem o capítulo 26 e 27, o recenseamento. E eles viram, contando, para que contasse cada um. E eles verdadeiramente viviam dentro da incredulidade. E foram contados 603.000 pessoas. O que foi que Deus fez no deserto? Deus tirou o povo de Israel e Deus permitiu que eles caminhassem aquele tempo em Israel
no deserto para que eles enterrassem a incredulidade deles no deserto e pudessem entrar na terra de Canaã para desfrutar daquilo que Deus fez. O que nós temos que saber que durante o tempo que o povo estava caminhando no deserto, Deus queria que eles deixassem toda a incredulidade, a natureza de escravidão, a natureza de estar debaixo das maldições. Então, eles precisavam ser tirados e Deus queria saber desses. E aí ele contou todas essas pessoas. E no versículo 20, no capítulo 28, Deus está falando para ele qual é a verdadeira adoração. O que é a verdadeira adoração? Então você tem que entrar nesse entendimento do que é a verdadeira adoração. E Deus estava mostrando para ele, veja o que é importante. Então hoje você tem que entender o que é adoração. Ainda que muitas pessoas vão na igreja, que elas vão todo domingo, que ela atende ao culto, muitas pessoas elas caem na ação do mundo, elas vivem como se com os preceitos e conceitos do mundo. E eu também já passei por isso. Nós temos que viver fazendo o nosso sacrifício correto. E esse sacrifício é adoração. Mas eu vou te dar um exemplo. Todos os dias eu estou indo caminhar na montanha e lá tem um lugar de exercício. Então, no primeiro dia, eu não conseguia fazer quase exercício nenhum. Mas hoje, eu já faço vários tipos de exercício. E é isso que acontece. As pessoas eles não evoluíam. Passou 1 ano, 2 anos e 40 anos e eles estavam ali, sempre caindo na incredulidade. Por isso que Deus vai direcionando eles para que eles possam entender qual é a verdadeira adoração. E ele vai falando. E o primeiro ponto é a bênção daqueles que receberam a salvação. Ainda que nós estejamos estudando em outro país, ainda que a gente não está vindo na igreja, a gente está em casa. Todas essas coisas é Deus nos dando a oportunidade para adorar Ele, porque na verdade nós temos que adorar Ele todos os dias. Então nós temos que, quando nós entendemos a salvação, nós vamos viver de acordo com o segredo que nós temos. E qual é o segredo de Deus na nossa vida? O segredo de Deus é Jesus Cristo. E qual é o segredo que nós temos? É quando Jesus, o Cristo, ele é conosco. E isso é Emmanuel. Então nós temos que entender isso. E onde quer que nós estejamos, se ele está conosco, nada vai nos tirar daqui do propósito de Deus. E isso não é o que as pessoas que não creem em Deus creem. As pessoas que não creem em Deus, ela tem influência de Satanás constante na vida delas. Mas nós não, nós temos o segredo de Emmanuel, que é Jesus Cristo vivendo em nós. Deus é conosco. E o que é que nós temos que nos concentrar? Nós temos que nos concentrar na adoração. Quando nós saímos para o mundo, nós temos que ver o mundo da maneira correta. Não como um exemplo para nós, mas como um lugar onde Satanás está no controle e nós temos que estar concentrados em Deus. Porque isso é a verdadeira adoração. Se nós nos concentrarmos no mundo, o que é que vai acontecer? Nós estaremos cheios das coisas do mundo. Mas quando nós nos concentramos em Deus, ainda que vamos ao mundo, nós estaremos cheios de Deus e estamos buscando todos os dias a presença de Deus. Então, essa tem que ser o nosso foco. E todas a palavra de Deus, ele vai cumprir, porque ele cumpre a palavra dele. Então, nós temos que nos concentrar na palavra. Nós temos que nos concentrar em Deus. Se as pessoas já receberam salvação, mas não entendem quem é Jesus Cristo, ela não vai entender nada do que eu estou falando aqui. Se você recebeu salvação e você não entende o que eu estou falando, é sinal de que você não está entendendo corretamente o que é salvação.
Eu vou para a igreja e eu tenho que estar junto. Eu vou para a igreja e vou me socializar. Não, esse não é o real momento esse não é o real motivo de irmos para a igreja. A igreja é o lugar onde o povo de Deus tem que se encontrar, o povo da bênção, onde as pessoas que vêm com maldição têm que ser libertas. Não existe outro motivo para você estar dentro da igreja. As pessoas que já receberam a salvação precisam ver verdadeiramente quem é o mundo. Precisam entender quem somos nós e proclamar ao mundo que Jesus está vivo. O capítulo 1 fala que as pessoas que estão em Deus vão receber novas. Isaías fala sobre nós vamos ter as nossas forças renovadas. E como que nós vivemos sem renovar nossas forças? Correrão e não se cansarão. O que é isso? Isso quer dizer adoração quando nós colocamos a nosso foco na palavra de Deus. Onde a base da nossa adoração é a palavra de Deus. A adoração é onde nós temos que receber força espiritual. Como que as pessoas de Deus que receberam salvação não conseguem receber essa força espiritual? Em Jeremias 33:3 fala: clame a mim e respondeste e anunciaste coisas grandes e firmes que não sabes. E esse é onde acontece na adoração. E clame que eu vou te mostrar as coisas grandes. As pessoas que conseguem chegar a esse nível onde você clama a Deus e vê Deus operar, porque quando nós clamamos, Deus ele responde. É isso que ele está falando. Nós temos que, Deus chama e fala, Israel, ouça-me. Nós temos que colocar os nossos olhos em Deus. Nós temos que adorar a Deus. Quando nós estamos no caminho da verdade, os nossos filhos vão seguindo. Mas quando os pais não estão no caminho da verdade, os filhos estão tentando alcançar, se organizar, estão tentando se localizar e não conseguem. Onde está o seu coração? Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E onde é que está escondido o seu tesouro? E qual é o tesouro que você tem? São as coisas do mundo ou é a verdadeira adoração? Como é que nós vamos receber essa força espiritual? Nós temos que meditar em Deus. E quando nós meditamos em Deus, Ele responde e Ele revela as coisas que Ele tem para nos revelar, que está acima da nossa compreensão. E isso é adoração. E o que é que onde temos que colocar o nosso foco em Deus? Se nós colocarmos o nosso foco em Deus, onde quer que varmos, Deus ele vai conosco e Ele vai prover todas as coisas. Mas quando nós não colocamos o nosso coração em Deus, não temos como desfrutar dessa presença. Pensa bem, o que José fez? José, ele colocou toda a atenção dele em Deus, porque além dos problemas que ele estava passando, ele não ficou preso nesses problemas, ele colocou a atenção dele em Deus e não foi em Potifar, mas ele fez tudo de acordo com a fé dele em Deus. E Deus foi exaltando a ele. Se ele tivesse colocado os olhos dele nas coisas do mundo, ele poderia ter olhado para a esposa de Potifar e ele teria perdido a centralidade e ele teria sido vencido.
mas ele colocou os olhos dele em Deus e nada o impediu de viver a vontade de Deus. Então, Daniel 2, o versículo 2 em diante, você vê que Daniel estava junto com todos os outros que foram levados com ele. Mas Daniel se concentrou em Deus. E ele falou: não, eu não quero fazer assim. Eu quero fazer o que Deus, o que honra ao meu Senhor. Então, se você está fazendo as coisas e não está chegando desfrutando dessa força espiritual, onde vai se correr e não vai se cansar, e as suas forças se renovarão, é porque você não está prestando atenção na palavra de Deus, você não está com seu foco em Deus. O povo de Deus, onde quer que varmos, nós temos que nos concentrar na palavra de Deus. Nós não podemos viver segundo o mundo, mas as pessoas que estão concentradas em Deus, não importa onde eles estejam, na prisão, como a igreja primitiva, se ele está na prisão, se ele está livre, onde ele está satisfeito em Deus e ali ele tem um motivo de adoração. E para nós recebermos vitória, nós temos que nos concentrar na palavra de Deus e viver aquilo que Deus está falando. Nós hoje, como igreja, estamos num mundo caótico. E o que é que nós temos que fazer? Nós temos que proclamar ao mundo de acordo com as respostas que nós recebemos. E Deus fala que nós temos que concentrar na palavra. E lá em Isaías ele fala que ainda que a árvore seja cortada, ela vai permanecer e vai brotar. Então, nós temos que, como igreja, levantar esses remanescentes. Se nós tivermos, existe só uma forma de termos vitória na nossa adoração, quando nos concentramos na palavra de Deus. Em Marcos 3, 14, Jesus convida 12 dos discípulos para estar com ele. E aí ele abençoa eles, para que eles estejam, vai lá e opere milagres, e expulse demônios. E o Senhor lá em Mateus, ele fala que ele estará conosco até o final dos séculos. Quando Davi estava sendo perseguido por Saul, ele fez o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, até me faz em vez de pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele estava no momento de perseguição e ele disse, ainda que eu esteja no vale, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele entendia quem ela era em Deus, quem ele era em Deus, e mais importante, ele entendia quem era Deus. O mistério que a igreja tem que ter é desfrutar Emmanuel. A igreja precisa desfrutar Emmanuel. Sem sucesso na adoração, sem você conseguir adorar e receber, ter suas forças renovadas, você não vai conseguir vencer. O número 2. As pessoas que receberam salvação e as pessoas que não receberam salvação, eles são duas pessoas totalmente diferentes. Então, o segundo ponto é as pessoas que receberam salvação e as pessoas que não receberam salvação, a grande diferença que há entre elas. O que eu falo sobre a pessoa que recebeu salvação não é a pessoa que vive em uma vida religiosa, mas é aqueles que verdadeiramente vivem a vida com Deus. Porque tem muitas pessoas que eles vivem verdadeiramente, não vivem uma vida de adoração, mas eles vivem uma vida de religiosa. E o que ele faz? Ele está sempre junto com pessoas não cristãs, ou eles estão sempre vivendo de acordo com os ritos. Não, eu faço assim, eu faço assim, eu faço assim, mas o comportamento dele é como se ele não fosse um cristão. Ele não tem aquela adoração.
O que quer dizer uma vida religiosa? Quando você acha que no mundo tem coisas muito mais interessantes. Você vai na igreja, faz todos os rituais, mas você ainda vê no mundo muita graça. O mundo ainda é muito interessante para você. Então, isso não é a verdade. O povo de Deus que recebeu a salvação e que que sabe o que é adoração. Porque o povo de Deus que sabe o que é adoração, ele coloca o seu foco na palavra de Deus. Tudo que ele faz é se concentrar na palavra de Deus e viver evangelismo. Isso foi o que aconteceu lá em Atos. Eles permaneceram juntos em oração e o Espírito de Deus veio sobre eles. E eles seguiram em adoração, juntos em adoração. As pessoas que vivem uma vida religiosa, elas sempre estão mais interessadas nas coisas do mundo. Ai, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou alcançar o sucesso? Como que eu vou fazer assim? Então, ela acha que as coisas do mundo é mais interessante do que as coisas de Deus. As pessoas que verdadeiramente recebem a salvação e sabem o que é adoração, eles vivem para a glória de Deus. Mas as pessoas que vivem religiosamente, eles estão sempre com medo, sempre com ansiedade, sempre cheio sempre cheio de questões. Mas o povo de Deus, ele tem que estar em Deus. Um exemplo é quando Adão e Eva pecaram, eles pegaram a folha e se cobriram. E quando Deus chama eles estavam escondidos. Então eles estavam com medo de Deus. E aí Deus chamou: Adão, onde você está? E aí Adão falou: eu estou escondido, porque eu estou com medo. E aí ele colocou o símbolo da folha é uma vida religiosa. Você está se cobrindo apenas. Você não é profundo, é algo muito artificial. Você cumpre os padrões morais, você cumpre os padrões éticos, mas você não vive uma vida de adoração. Mas o que foi que Deus fez? Deus foi lá e matou os animais e fez uma roupa do couro do animal. E isso quer dizer algo mais profundo, onde houve derramamento de sangue e ele já estava mostrando. Eles estavam. é, Deus estava mostrando o que Jesus viria fazer, né? O sacrifício de sangue. E era muito mais duradoura do que uma roupa feita de folha. Então, as pessoas religiosas, eles estão muito preocupados com formalidades, tradições. Eu não estou dizendo que nós não temos que ter essas coisas, mas essas coisas são muito artificiais. É como se você tivesse uma capa, mas você tem uma lâmpada e não tem óleo dentro dessa lâmpada. E isso é religiosidade. Primeiro Coríntios, quando fala, você não sabe que o sacrifício dos pagãos não é feito a Deus, mas aos demônios? Então, quando fazemos esse tipo de sacrifício sem o entendimento da palavra, nós não estamos sacrificando a Deus. Mas o que Deus ele quer é que o verdadeiro adoração ela vem com gratidão, vem com adoração. E é isso que consiste a adoração. Olha os fariseus, eles eram muito diligentes, eles faziam todas as coisas que era ético, que era correto e que era legalista. Eles eram bem diligentes. E aí Deus fala para eles que eles precisam ver a verdade. E aí eles não conseguem ver que Jesus era o Filho de Deus. Por quê? O legalismo e tudo isso estava dentro deles, fazia parte deles. E aí Deus envia Jesus e eles não conseguem entender que Jesus era o Cristo. E eles não entenderam que a salvação que Jesus veio fazer é livrar o povo da mão de Satanás e trazer novamente para Deus. A nossa caminhada de fé, nós temos que viver em adoração. Pense que a sua caminhada de fé é como se você estivesse na caminhada num deserto, deixando tudo que a velha moldura. Então,
não vamos colocar, nos concentrar que a adoração é no templo físico, mas a adoração é na nossa casa. Nós temos que adorar a Deus todos os dias. Nós temos que ser a igreja regional, nós temos que ser a igreja, o templo de Deus estabelecido. Nós vamos para a igreja, mas não é para que esse templo é a igreja, mas nós somos a igreja. O número 3. Tenha vitória na sua adoração diária. Deus, Ele quer nos dar vitória. E nós temos que viver essa verdade do que Deus tem. Então, Deus está nos trazendo aqui e nós estamos aqui para levantar o reino de Deus e fazer com que os membros da igreja entendam quem é Jesus. Eles entendam quem é Cristo, que eles entendam o que é a verdadeira adoração. E que eles saibam qual a importância do evangelismo. Números 28, o 3 e o 4. Deus não está falando sobre estratégias. Ah, essa é a estratégia para adoração. Essa é a estratégia. Não é isso. Deus falou: ofereça o sacrifício pela manhã e à noite. O que quer dizer? Onde começa a nossa vida e terminar a nossa vida com adoração. Quer dizer, onde começa o nosso dia e terminar o nosso dia com adoração. E é isso que nós temos que entender. Eu tenho que fazer a igreja entender que a verdadeira adoração começa no lar deles, quando eles despertam. E tem que ser do começo da vida deles até o final, nunca pode parar. E essas ofertas são ofertas verdadeiras. E aí, quando nós vamos ao templo físico, nós temos a nossa oferta de adoração para dar ao Senhor, com agradecimento e com alegria em nosso coração. Eu não estou dizendo que você tem que ficar, meu Deus, orando o dia inteiro, orando o dia inteiro. Eu estou dizendo que você tem que adorar o Senhor todos os dias. Mas, pela manhã, você tem que ter essa prioridade onde você se enche de Deus. Eu não estou dizendo que todos os dias pela manhã você vai abrir a porta e venha para a igreja e adore. O que eu estou dizendo para você é que você precisa abrir essa porta na sua casa. E todos os dias pela manhã você possa adorar o Senhor. E à noite você possa adorar. E quando você vem ao templo, que você dá a sua oferta, você vai dar a sua oferta com gratidão e adoração ao Senhor. As sinagogas estavam sempre com as portas abertas. Em Atos 2, o capítulo 46 e 47, todos os dias eles se reuniam no templo. E eles adoravam e eles comiam juntos. De compartilhar o pão com as pessoas. Nós temos que ter essa comunhão, mas isso não é adoração. Mas em Romanos ele fala que nós temos que ter um sacrifício espiritual a Deus. Quer dizer, todos os dias é como se fosse o dia da Páscoa, é como se fosse Natal, é como se fosse o dia do Pentecostes, é como se fosse o dia da colheita. Todos os dias é como se fosse a Páscoa e todas essas celebrações onde essas pessoas se juntavam para adorar a Deus e oferecer o sacrifício a Deus. E aí era onde ele recebia a adoração e recebia vitória na adoração. E quando eles tinham sucesso na adoração, quando eles adoravam corretamente, Deus vinha e salvava eles. Isaías, quando ele teve essa adoração concentrada em Deus, ele viu os remanescentes. Então ele não ficou preso na situação, mas ele viu os remanescentes, ele viu que Deus ia levantar os remanescentes, que haveria uma continuidade. E nesse dia, o anjo do Senhor foi lá em Isaías, não.
no profeta e levantou os remanescentes. Essa parte, só um minuto. Depois de quando no momento que você tem sucesso na adoração, todas as coisas elas param de acontecer. Os desastres e as maldições elas são quebradas através da adoração. É quando Deus dava vitória ao povo, é quando o povo tinha a direção o sucesso na adoração, quando eles adoravam corretamente. Então, não fique pensando, concentrado nas coisas do mundo, mas não seja uma pessoa religiosa, mas seja aqueles que adoram o seu espírito em verdade, sejam verdadeiros adoradores. Mas o pacto, a aliança da igreja, ela foi restaurada. Em Atos 2, quando ele foi pregado e o evangelho foi pregado a várias nações somente uma vez. Quando eu olho para nós, a aliança de evangelismo, nós temos só uma direção. E essa direção é evangelismo, porque a nossa adoração é para proclamarmos Deus às outras nações que não têm o Deus. E a conclusão é: por que hoje existe um problema nacional? É porque as pessoas não estão adorando da forma correta, eles não têm a aliança correta. E Satanás, ele veio para causar os desastres. E a igreja hoje, desde muito tempo, as nações estão em desastres porque elas estão defendem ideologia. Ah, é homem, é negro, é mulher, é branco, é rico, é pobre. Está sempre buscando ideologia. Mas se essa ideologia vem para dentro da igreja, o que acontece? É que se nós entrarmos dentro dessa maneira de viver, defendendo ideologias, a gente não vai conseguir adorar a Deus corretamente. Então, nesse momento, nessa era, nós devemos ser aquelas pessoas que restauraram a verdadeira adoração. Mesmo os cristãos que estão dentro da Assembleia Legislativa, eles não têm homens que verdadeiramente estão adorando a seu espírito em verdade. E nós temos que levantar esses remanescentes com o entendimento correto da palavra. E aí as pessoas estão discutindo ideologia o tempo inteiro. Se isso está dentro da igreja, a igreja não pode adorar corretamente. Há 70 anos atrás, a Coreia do Norte tinha muitas igrejas. Junto à Coreia do Norte e à Coreia do Sul, tinha 200 igrejas. E mais ou menos 200 igrejas só na Coreia do Norte. E hoje não existe nenhuma igreja. E eles não podem nem falar, mas tudo o que é que o governo fala é branco, preto, rico, pobre. Vamos, só defende ideologia. E aí está desastre. Mas nós temos que levantar pessoas remanescentes que possam ter vitória no trabalho, em casa, na faculdade, onde quer que eles vão. Por quê? Porque eles precisam ser levantados como os líderes futuros, verdadeiros adoradores que vai fazer a diferença onde quer que eles estejam. E que eles sabem que a adoração não está relacionada apenas ao templo físico, mas a verdadeira adoração ela vem da sua vida particularmente com Deus. Existem 2 igrejas na Coreia do Norte e eles tiveram que tirar todas a cruz e colocar a foto do imperador de lá. E eles tiveram que fazer isso. Tiveram que fazer isso por quê? Porque eles estavam correndo risco de morte, estavam sendo ameaçados com toda a família. E eles colocaram lá. Mas isso quer dizer que lá não tem adoradores?
Existem aqueles que são verdadeiros adoradores. Nós temos que ser aquelas pessoas que têm sucesso na adoração. E aí, esses 600 mil, 603 mil remanescentes que estavam lá no caminho do deserto, Deus ensinou a eles a adorar, através do livro de Números. Nós podemos dizer que Deus estava ensinando eles a adorar. E aí eles falam, Deus especifica para eles o tipo de adoração que deveria ser diariamente, o dia das festas, o dia do sábado e todos os dias. Então nós temos que educar os nossos filhos. E nós temos que entender e fazer a igreja entender o que quer dizer isso. E o que quer dizer as festas? Essas festas era para ser relembrado a mão de Deus e as ordens que Deus dava. E com isso passar para a próxima geração. Nós temos que treinar a próxima geração mostrando o que Deus fazia e o pacto de Deus com o homem. Então, o verdadeiro sentido dessas celebrações da Páscoa, da festa da colheita, do Pentecostes. Então, ele falava da adoração, do sacrifício. E ele fala sobre mensalmente o sacrifício mensais. As ofertas dos sábados, as ofertas mensais. Então, é como se fosse nós ouvirmos a palavra, né? A mensagem do ano novo é uma mensagem direcional que nós temos que dar à igreja. E a Páscoa, ele fala, as ofertas das semanas, da festa da colheita, os primeiros frutos. Então, tudo era para mostrar a provisão de Deus e quem era Deus e como Deus estava fazendo. E nós temos que treinar a igreja dessa forma. Não contextualizando como antes, mas a festa, todos os dias a adoração, mensalmente a ceia, a festa da Páscoa. O Pentecostes. E diariamente e mensalmente, Deus quer mostrar que nós temos que quebrar os nossos hábitos e viver o que a palavra fala. Nós temos que treinar a nossa igreja para entender o que quer dizer essas festas. Nós temos que levantar, fazer vasos grandes que vai transbordar. Um assistente de pastor uma vez veio até mim e falou assim, no meio da oração, de 24 horas de oração, eu fui no templo. E ele falou assim, eu vou nesse templo. E aí, ele foi lá e foi. Primeiro ele deu adoração a Deus. E depois ele foi lá e ele perdeu aquela velha moldura de ter o medo do templo. E hoje ele entende quem é Deus e quem ele é em Deus. E ele foi capaz de adorar corretamente. Então, durante esse tempo que Deus tem trazido as pessoas do Brasil para a nossa igreja e tem levantado o pastor missionário Firmino. E nós estamos fazendo tradução para o português. Esse é o entendimento que a igreja tem que ter. Evangelismo, temos que treinar as pessoas para viver essa adoração diariamente. E essa é a conclusão, que a nossa vida é para adoração pessoal e depois juntos. Vamos orar. Deus, nós queremos agradecer pelo pacto, pela aliança que o Senhor nos deu, porque onde quer que nós formos, não importa onde estejamos, na casa, na igreja, que nós possamos começar o nosso dia com o Senhor e encerrar o nosso dia com o Senhor em adoração e que nós possamos concentrar na Tua palavra para que nós possamos ter sucesso na nossa adoração e possamos desfrutar, Emmanuel.
para que nós possamos ser os personagens principais que vai salvar essa era que está em grande dor e trevas, através do nosso testemunho. Senhor, que nós não permitamos que essa sociedade venha educar os nossos remanescentes, mas que nós possamos educar os nossos remanescentes dentro da Tua palavra, para que futuramente eles sejam aqueles que serão levantados para salvar a nação. Que nós possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade diariamente. E que nós, quando viemos trazer a oferta, que seja uma oferta de louvor e adoração. E que nós possamos ter o entendimento correto do que é viver e adorar o Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.